Então, se dá para a senhora comprar o livro, eu quero recomendar um livro antigo, que eu havia lido uns... Olha, ele escreveu este livro em 1938. Eu li 38 ou 40, mais ou menos. Não tinha ainda televisão no planeta, não tinha televisão. Eu li. E depois, muito tempo depois, recentemente, eu reli. E eu gostaria que você relesse, se leu, porque certamente esqueceu de muita coisa, e se não leu, lesse, principalmente você, jovem. Chama-se O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Falei certo? Porque eu sempre coloco um S. Eu gostaria muito que você lesse. Quando eu li, há uns 15 anos atrás, eu tive um impacto porque vi que tinha... Ele foi um pouco... Eu não diria premonitório, eu diria um vidente cerebral. Um vidente cerebral. Ou seja, as células do cérebro de Aldous Huxley com certeza tinham lembranças ancestrais muito fortes de um tempo que a gente já teria vivenciado aqui no planeta. E as descobertas arqueológicas hoje provam que realmente nós já vivenciamos até uma explosão nuclear. Até. É tudo o que nós estamos vivendo hoje. O que me fascina é que esse homem escreveu quando não tinha televisão ainda. O controle e a ciência ainda não caminhava para essa coisa que eu tenho muito medo, que é a experiência genética. A genética poderia ser uma bênção. Por exemplo, um casal vai se casar. Então ele vai fazer um aconselhamento genético. Isso é formidável. Para evitar, inclusive, filhos excepcionais. Ele será aconselhado e ele poderá realmente evitar, deveria estar na obrigatoriedade de quem vai se casar, obrigatoriedade mesmo, o aconselhamento genético. Mas eu estou pensando que eu moro na Suíça ou na Suécia. Então, veja bem, a ciência não avançava tanto na questão genética quanto agora. E eu digo, repito, eu tenho muito medo, porque até hoje poucas conquistas científicas foram colocadas em benefício da humanidade. Poucas. Grandes descobertas foram usadas, porque normalmente o cientista trabalha num país, ele se sente livre, independente, ele recebe toda a verba para pesquisar, mas depois a descoberta daquele cientista não é dele, é daquele país. Vai para o mundo, mas é daquele país, então ele não é livre, não. Albert Einstein, Oppenheimer, com a bomba atômica, ele nunca pensou que seria usada da forma como foi usada. Quer dizer, a energia nuclear, o cientista pesquisou para o bem, foi colocado, a gente sabe como, né? Um terror na cabeça da humanidade. Então a genética, você vê como eles estão caminhando. Fala-se muito em bebê de proveta. Não, nós não temos ainda bebê de proveta. Bebê de proveta, gente, é quando o bebê for totalmente gerado na proveta. Nós temos in vitro. Tira-se o óvulo, tira-se o esperma, põe-se no vidro, depois se coloca no abdômen da mulher. A genética está caminhando muito nesse sentido e eu alertava vocês, inclusive, quando eu li no jornal as crianças que estavam sendo vendidas, que eu tinha muito medo que essas crianças estavam sendo vendidas para experiências genéticas em países mais desenvolvidos. Aldous Huxley trata disso no seu Admirável Mundo Novo, a genética. Então a seleção de castas, minha gente, através da genética. A casta superior, inteligente, intelectual, a casta que seria a classe média, que não existe mais, mas vamos colocar a classe média, e aqueles que recebem no processo de incubação uma dose de álcool e ficam um pouco idiotizados, que são os que vão fazer o trabalho bruto, o trabalho grosseiro, o trabalho sujo, e que tem todo o desprezo. São castas feitas através da genética. Você precisa ler, porque é o que nós estamos vivenciando agora. Existe uma reserva, olha, que são chamados os selvagens.
Ou seja, as pessoas que têm ainda memória de um tempo que as coisas não eram assim. As pessoas feitas em série. Ontem eu falei da produção independente, né? E essa é uma produção absolutamente, malditamente independente. Essas pessoas são feitas em série, incubadas, feitas lá, entendeu? Feitas, não tem pai, não tem mãe, não tem nada. Inclusive, a palavra família neste admirável mundo novo equivale ao pior palavrão que você possa usar agora. Mãe é a coisa mais pornográfica que alguém poderia dizer nesse admirável mundo novo. E na reserva dos selvagens, qualquer semelhança com os nossos índios não é mera coincidência, porque eles têm a memória do que foi alguma coisa, apesar de que uma grande parte dos índios já está corrompida pelos civilizados, mas lá no meio, o povo da mata da Amazônia, aquele povo lá para dentro que a gente não sabe, não conhece, eles têm ainda essa memória. E é proibido, visita-se a reserva dos selvagens no livro Admirável Mundo Novo, como se você fosse ao zoológico. Aquelas pessoas que têm memória são ridículas, absurdas, não podem conviver absolutamente com as castas. Mas acontece que existe um rapaz lá que foi feito à moda antiga, aconteceu com uma mulher da alfa e um selvagem da reserva. Ela ficou perdida, aliás, minto, com um homem. Não, eles dois de casta tiveram um filho e ela ficou lá na reserva do selvagem. E esse moço tem memória. E este moço chama ela de mãe. Eles são descobertos depois na reserva. E o que é feito com ele? Porque ele tem memória. Ele vem para tal da civilização do admirável mundo novo. O que é feito com ele? Primeiro usa-se como um macaco de circo. Até lá, inclusive, os não políticos, mas os cientistas. Ali já acontece que não é mais político. É o cientista que precisa galgar um passo a mais usando aquele selvagem. As mulheres, achando muito... Inclusive, toda a civilização usa uma cápsula que chama-se Soma. Soma, hoje, ainda agora, Soma é uma droga poderosíssima. Diz Jacques Beger que Madame Blavatsky dava a Mahatma Gandhi um pouco de Soma quando ele tinha que resolver problemas muito sérios, para que ele não era uma dependência, para que ele mantivesse um controle. Então eles estão sempre alegres, eles são sempre divinos, eles são maravilhosos, eles vestem-se bem, eles não têm problemas, porque eles estão sempre sob o efeito de uma droga que não faz mal, mas que aliena absolutamente. E o selvagem se recusa a entrar nessa. Você vai descobrir o que eles fazem com o selvagem lendo o livro Admirável Mundo Novo. Se leu, releia, porque estamos vivendo aqui, estamos na antessala. Muito boa tarde, até amanhã.